P1. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. P2. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz. P3. Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. P4. Há criminosos livres. C. Portanto, a criminalidade é alta. Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3 e P4 são as premissas e C a conclusão, julgue o item subsequente. O argumento apresentado é um argumento válido. Bom, aqui eu transcrevi, então, todas as nossas premissas e a nossa conclusão, tá? E ele pede para verificar se é um argumento válido. Bom, para a conclusão ser um argumento válido, nós sabemos que as nossas premissas têm que ser verdadeiras. Logo, o nosso argumento válido, ele também é verdadeiro, certo? Então, como que nós vamos trabalhar com esse problema? Primeiro, nós vamos identificar quais são as conjunções que aparecem aqui, os conectivos, né? Então, nós temos, ó, na nossa P3, um C, então, e nós temos na nossa P1 um C, então. Na nossa premissa 2, nós temos o conectivo OU. Por que eu estou destacando os nossos conectivos, as nossas conjunções? Só para nós relembrarmos a tabela e, como nós temos que considerar todas verdadeiras, lembrarmos em quais situações elas são verdadeiras. Bom, para o C, então, eu tenho aqui a minha tabelinha, ó, que demonstra que a única hipótese que não é verdadeira, ou seja, que é falso, é só quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E no caso do ou, da conjunção ou, a única hipótese que ela é falsa é quando ambas forem falsas. Em qualquer uma das outras, sempre o meu resultado vai ser verdadeiro. Eu vou tentar deixar aqui no cantinho, tá? Para nós observarmos enquanto resolvemos. Bom, então, com isso, eu tenho que considerar todas as minhas verdadeiras, certo? Minhas premissas como verdadeiras, e vamos conferindo item por item para ver se realmente elas vão ser verdadeiras, ok? Como que nós fazemos isso? Bom, nós pegamos primeiro a única premissa em que tem uma frase simples, ou seja, há criminosos livres. Quando ela for simples, eu vou considerá-la como verdadeira, certo? Nas minhas compostas, eu tenho que achar onde tem criminosos livres e trabalhar com ela a partir do verdadeiro, que foi o que eu classifiquei. Bom, isso normalmente acontece de baixo para cima, tá? São raras as questões, assim, em que você vai ter elas alternadas, mas isso também não interfere em nada, porque é só você achar a correspondente. Então, aqui, ó, há criminosos livres. Na minha terceira, se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. Aqui eu tenho o quê? Um não. Então, se ele está negando algo que é verdadeiro, então significa que ele é falso, certo? Como eu quero que o meu resultado dê verdadeiro, e é um C, então, qual a única possibilidade que não pode ter? Eu não posso considerar a minha primeira como verdadeiro, porque senão ela fica falsa. Então, ela tem que ser, necessariamente, se ela é falsa, a primeira tem que ser falsa, certo? Então, ó, se a minha segunda hipótese é falsa, eu só tenho essas duas opções da tabela. Para ser verdadeira, então, a primeira tem que ser falsa. Então, a justiça eficaz é falsa. Para o próximo, a justiça é eficaz. Bom, se aqui eu disse que é falsa e não tem negação dela, então, aqui também é falsa. Para ela ser falsa, para ela ser verdadeira, a única hipótese com a segunda sendo falsa é que a minha primeira tem que ser verdadeira. Por quê? Porque na minha tabela do ou, uma delas sempre tem que ser verdadeiras para serem verdadeiras. Se eu colocar como falsa, o resultado fica falso. A criminalidade é alta. A impunidade é alta. Qual delas eu já conheço se é verdadeira ou falsa? A impunidade é alta. Eu conheço que ela é verdadeira. Então, a minha primeira, nesse caso, ela é verdadeira. Para eu manter a minha resposta final como verdadeira, o que não pode acontecer? Não pode acontecer dela ser falsa, porque senão vira falsa. Então, logicamente, a minha criminalidade alta, ela é verdadeira. Porque se eu colocasse falso, ficaria Vera Fischer falsa e eu não quero que ela seja falsa. Logo, o que eu tenho que analisar? A minha conclusão é que, portanto, a criminalidade é alta. E ela tá aqui em cima, ó. Vocês estão enxergando? A criminalidade, ela é alta. Ela é verdadeira. Então, se todas as minhas premissas são verdadeiras,
a minha conclusão sendo verdadeira, isso torna o argumento um argumento válido. Logo, a minha assertiva está correta. Bons estudos!